Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus vos abençoe e parabéns por vocês se permitirem estar já estudando essa lição número 5. E o nosso tema, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Amém? Meus amados, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tá? Você clica, né? Inscreva-se, tá? Aí você clica no sininho na parte superior à direita para você receber as notificações quando a aula for lançada. Aí você fica sabendo mais rapidamente, ok? E se você quiser os slides para usar na EBD, né? Tem um link embaixo do vídeo, é só clicar e você vai participar de um grupo onde eu coloco somente os slides, ok? Muito bem, Deus abençoe. Vamos aqui, lição 5, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Nosso texto áudio nos diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, até partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2, versículo 46. E a verdade aplicada diz: congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Tá? Então, é muito interessante isso. Você, né, que aceitou Jesus, tá? E quando se batiza, aliás, quando você aceita Jesus, já faz parte do corpo de Cristo espiritualmente. E quando você se batiza, é membro ativo daquela comunidade onde você está, ok? Bom, nós temos 3 objetivos: incentivar a participação nas atividades da igreja, mostrar o perigo de não congregar e apresentar os benefícios de congregar. Tem referência a Atos 2, 42 ao 47, você lê o texto, ok? E eu vou já para a nossa introdução. Nessa lição estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar no sentido bíblico. Congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus para edificação mútua e adoração do Senhor. Então vamos pensar aqui um pouquinho, né? Qual a importância e a necessidade de se congregar, de estar juntos, tá? E esse congregar, o significado, né, é o ato de se reunir no nome de Jesus. Estar unidos, reunidos num ambiente, tá? Num local para adorar o Senhor. No primeiro tópico, é necessário congregar. Dividimos em 3 pontos. Primeiro subponto, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, segundo subponto, e terceiro, nos dias atuais. Bom, a reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Isto pode ser notado no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e nos dias atuais. Se há necessidade, tá? É necessário se congregar. É impossível. Nós falamos um pouco disso até, desse tema, na semana passada, na lição anterior, né? Onde nós colocamos que é impossível, né, um pedaço, um membro, uma orelha, por exemplo, viver isoladamente, tá? Uma mão viver isoladamente. Não tem como. A vida de cada membro está em pertencer ao corpo. Aí vem essa necessidade. Bom, no Antigo Testamento, a primeira menção bíblica sobre um local de culto a Deus se encontra em Êxodo 25, versículo 8. Quando Deus, né, deu a seguinte ordem para Moisés, dizendo: ele me fará um santuário e habitarei no meio deles. Então, a construção do tabernáculo no deserto, que era um templo móvel, bem como a construção do templo em Jerusalém, demonstra o quanto Deus se interessa em que seu povo tivesse um lugar para congregar a fim de prestar culto. O templo era central na vida da nação. Se você percebe um pouquinho mais, veja aqui: habitarei no meio deles. Quando nós lemos a história, a jornada de Israel, de
do Egito a Canaã, nós percebemos que nesses 40 anos, quando é colocado o templo nesse texto, Deus divide, né, as tribos de 3 em 3. São 12 tribos, então 3 fica para o norte, 3 para o sul, 3 outros para o lado direito, vamos dizer assim, para o esquerdo, leste e oeste, ok? E fica assim, dividido em 4 grupos. E no meio está o templo, tá? Isso é muito importante. Deus está dizendo: eu quero estar no centro da vossa vida, eu quero estar acessível a você. Sempre o desejo de Deus foi que nós tenhamos comunhão com Ele. Então, na jornada do deserto, todas as vezes que você monta o tabernáculo, você monta o acampamento, o templo é o lugar central da nação. Tá? Então, isso é uma importância para nós, isso é de suma importância. O quanto Deus é o centro da nossa vida, quanto a adoração é o centro da nossa vida, e o fato de nós estarmos no templo reunidos, no local. O tabernáculo é um local, uma referência. É importante sempre nós termos referências na vida. Seja numa escola que você estuda, seja uma casa que você mora, né? É uma referência para você. Eu moro em tal rua, né? Então, espiritualmente, é bom termos uma referência, uma igreja, né? Você congrega onde? Qual o bairro que você congrega? Em qual igreja? Então, isso é uma referência, tá? Que nós precisamos ter. No Novo Testamento, embora os templos oficialmente, né, tenham surgido no terceiro século depois de Cristo, o relato bíblico nos leva a entender que as igrejas se reuniam fora das sinagogas em espaços cedidos ou alugados para este fim. Na cidade de Éfeso, Paulo usou a escola de Tirano, uma pessoa que se chama Tirano, tá? É um espaço para realizar cultos. Ao longo da sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais predeterminados. A vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos. Então, Deus planejou isso. Porque, como semana passada nós falamos, ou na lição anterior, né, que eu preciso estar participando do corpo, estar juntos para eu poder amadurecer. Deus quer que nós sempre, todos os dias, estejamos crescendo espiritualmente, estejamos amadurecendo espiritualmente, e por isso Ele nos preparou o corpo de Cristo, a igreja. Tá? Então você, com certeza, vai se tornar uma pessoa mais madura, você vai crescer espiritualmente, tanto no serviço quanto nos dons e talentos, se você se congregar. Nos dias atuais, apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento dos números dos desigrejados, ou seja, aqueles crentes que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar a sua fé. O fato é que esse movimento constitui um desvio da verdade ou da verdadeira comunhão cristã, pois é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e dos sentimentos de pertencimento. Em Efésios 2:19, o apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus. Veja, muitas pessoas acham que não precisa. Ah, não, eu não preciso de uma igreja para congregar, eu posso servir a Deus sozinho. Tá? É interessante isso, né? Porque é a mesma coisa que eu disser o meu braço, tá? Vamos colocar aqui meu braço direito, né? Que eu sou destro. Dizer assim, eu não preciso do corpo, tá? Então pode me arrancar. Ele decide sair do meu corpo, tá? Não faz sentido, ele não vai existir, tá? Ou ele não vai existir com plenitude, né? Onde for cortado, onde for colocado, vai ficar. Ele precisa dos pés, ele precisa da cabeça, ele precisa dos outros membros para existir plenamente. Então, essa questão de estar desigrejado ou não querer se congregar, tá? Não faz parte do cristianismo verdadeiro. Agora, a palavra
de Deus, quando fala em Efésios, que fazemos parte, pertencemos à família, esse senso de pertencimento é importantíssimo. Todo ser humano, ele quer pertencer, tá? Uma necessidade de pertencer a um grupo, tá? Mesmo os desigrejados acabam pertencendo a um grupo onde estão, tá? Só que não estão ligados, conectados, não se reúnem, faz parte da estatística, mas não da presença, tá? Então é importante quando nós pertencemos a o grupo, ao corpo, estamos juntos, comunhão, tá? Ah, mas quando às vezes vão na igreja, alguém discorda de algo, sim, sempre vai ter discordância. É necessário que tenha discordâncias para que haja amadurecimento, justamente, tá? Imagina se todo mundo tivesse a mesma opinião, a mesma visão, tá? Todo mundo pode errar ou pode acertar. Então, as diferentes opiniões nos fazem pensar o quanto podemos alinhar aquilo que nós estamos pensando. O perigo de não congregar, desobediência à palavra de Deus, debilidade espiritual e morte espiritual. Os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos três coisas: desobediência à palavra de Deus, debilidade espiritual e morte espiritual. Nas suas últimas instruções, Moisés exorta os líderes de Israel, sacerdotes e anciãos, no sentido de que em tempos ajuntassem todo o povo, homens, mulheres e crianças, para ouvir e aprender a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus disse: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vez que se vai aproximando aquele dia. Então, essa questão, querer se congregar, é uma ordem que Deus deu. Deus nos orienta pela palavra de Deus, tá? Que devemos congregar, devemos estar juntos. Não deixe a vossa congregação. Então, se eu não estou congregando ativamente, eu vou quando eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, né? Algo me diz que está faltando compromisso, tá? Algo me diz que estou desobedecendo a essa ordenança de Deus que nos diz não deixando a nossa congregação. O quanto você se permite congregar em um local. Isso é muito importante. Bom, debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida, isso significa analisada, tá? Pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Normalmente, quando um crente esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é se congregar. Negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível da apostasia, pois quem deixa de congregar facilmente cai na fé. Nos dias atuais, muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais a alegria de estar no templo. Veja, meus irmãos, vamos ter muito cuidado aqui para não generalizar, né? Porque, veja, a saúde espiritual do crente pode ser facilmente analisada pelo apreço que ele tem à casa de Deus, ou seja, o quanto você valoriza a casa de Deus, o quanto você valoriza estar presente na igreja. Esse é o ponto. Pode ser, tá? Não é algo fixo, uma regra, mas normalmente, quando o crente esfria na fé, a primeira coisa que faz, né, é não querer se congregar, tá? Se afasta da comunidade. Então, é muito importante a gente se perceber como é que estamos. Talvez você trabalhe à noite, né? Você ou trabalha em turno, se não pode ir todas as vezes na igreja, ok, tá tudo bem. Porque interessa o valor que você dá, o apreço que você tem. Tá? Ah, eu gostaria de ir todos os dias na igreja, mas eu trabalho à noite. Ok, tá tudo bem. Quando tiver trabalhos diurnos, né, durante o dia, tá?
participe, se permita ir lá na igreja, no horário que você pode, ok? E, claro, né, é importante a gente, sempre que possível, estar nos diversos cultos. Morte espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas transmitem seus cultos pela internet. Esta inovação tem trazido benefício àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando dos cultos presencialmente. Mas muitos crentes, mesmo tendo condições de estar presente nos cultos, preferem assisti-los em casa. O clima de comunhão, alegria e unção que sentimos numa reunião de culto mostra que a fé cristã não é para ser vivida isoladamente. Veja, esse é um desafio, né? Entre nós equilibrar a nossa vida social hoje, a nossa vida social como cristãos que pertencemos a um corpo, a igreja. A transmissão pela internet é fantástico. Esses cultos vão entrar em lares de pessoas que nunca viriam numa igreja para ouvir a palavra. Mas como estão na sua privacidade, e às vezes a pessoa está mexendo no celular e o culto aparece, tá? E a pessoa participa, Deus fala com a pessoa. Agora, nós que já fazemos parte do corpo e temos condições de ir no culto e escolher o conforto da casa e não estar na igreja, aí fica um pouco na contramão, tá? Porque nós vamos se privar de nós termos o clima da comunhão, da alegria e da unção. Posso sentir alegria em casa? Posso, mas comunhão você não vai poder. Estar junto, tá? Pegar na mão, né? A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, tá? Essa comunhão, esse contato, essa vida, tá? Não temos online, ok? Então, é muito importante para que nós possamos desfrutar da plenitude da vida cristã, nós congregarmos. Benefícios de congregar, então, adoração comunitária, edificação mútua e saúde espiritual. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vejamos alguns: adoração comunitária, edificação mútua e saúde espiritual. Quando nos encontramos com o Evangelho e recebemos, é sempre através do contato com outras pessoas, né? Cria um elo para que possamos, por nossa vez, compartilhá-lo. Portanto, nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário, tornando a experiência da fé puramente individual. O salmista, no Salmo 122, diz: Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? O uso do plural, no vamos, né? Aqui sublinha que a sua intenção era adorar acompanhado. Se alguém está convidando, né? Bom, vamos lá. Quando se encontramos com o Evangelho, recebemos através do contato, né? Esse Evangelho com outras pessoas. Então, nós já começamos assim. Da ceia online, a princípio, às vezes, né? E no contato pessoal, corpo a corpo, tá? No olho, como diz, né? No contato, quando a gente vai na igreja presencialmente, tá? Aí ocorre um processo, é uma vida comunitária. Apesar de nós termos uma experiência de fé individual, cada um sabe como Deus falou com ele, mas a vivência. Nós precisamos dessa vida comunitária, tá? Nenhum de nós vai poder viver isoladamente a vida espiritual, tá? Então, essa é a alegria do salmista. Vamos à casa do Senhor, né? Fiquei alegre, estou contente, vamos lá, né? Bom, edificação mútua. A edificação mútua dos membros da igreja ocorre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais. E isso acontece quando estamos juntos. O apóstolo Paulo usa a metáfora do corpo para dizer que é no espaço físico que a igreja local, no corpo de Cristo, se revela os relacionamentos e comunhão entre os membros, e a comunhão entre os membros se consolida. Veja,
a comunhão, o ensino, a adoração, o exercício dos dons. O quanto nós podemos valorizar tudo isso, tá? Eu sei que tem muito ensino online também, né, igual estamos estudando, tá? Mas nada melhor do que estarmos na sala de aula e poder perguntar, expressar, pensar, tá? Então, eu dou aula online, né? Mas eu dou espaço para os alunos, né, participarem. Pergunta aí, você está em São Paulo, né? Está em Guarulhos, ou em tal cidade, ou em tal país? Pergunta, tá? E é interessante quando existe essa comunhão. No presencial, nós podemos viver muito mais isso, mas muito mesmo. No presencial, quando a gente, professor, né, olha para o aluno, já percebe, às vezes, que ele está com a dúvida. Tá? Já percebe que ele está entendendo e não entendendo, né? Aí a gente reforça o ponto que estamos ensinando, ok? Então, o ministério, né, eu vou servir, ministrar, ser ministro é ser servo. Então, se eu vou ministrar, se eu vou servir, se não tem pessoas como que eu sirvo, então, uma questão, né, de presença, tá? Eu sei que estou servindo os irmãos online, mas a presença aqui é o ponto, tá? Para se consolidar, né, a nossa comunhão, né, isso precisa ser presencial. Saúde espiritual. Congregar faz bem para a saúde espiritual do crente e a saúde espiritual tem reflexos na vida da pessoa como um todo. Entretanto, é importante frisar que não basta congregarmos, devemos fazê-lo de maneira certa. É muito importante estarmos atentos em como estamos procedendo nas nossas reuniões de culto. Na igreja de Corinto, segundo Paulo, quando se reuniam, essas reuniões os pioravam ao invés de melhorar suas vidas. É interessante, né? Isso é normal, tá? Toda comunidade, toda igreja tem momentos, né, de desacordos, tá? Agora nós vamos focar, na nossa saúde espiritual e vamos fazer da nossa parte o melhor para conviver em paz nessa comunidade. Em Corinto havia enveias, grupinhos, panelinhas, né? Essa igreja lá em Coríntios e às vezes na igreja acontece. Então nós vamos perceber como é que nós estamos fazendo, como eu estou contribuindo para que isso aconteça para pior ou para melhor. Quando eu me analiso, eu me percebo como que estou contribuindo para o bem ou para o mal, ou para resolver o problema, causar problema, tá? Eu vou vigiar, né? Espera aí, então eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente, né? Para que haja edificação do corpo de Cristo e assim a saúde espiritual. Meus amados, nós incentivamos a participação nas atividades da igreja, mostramos o perigo de não congregar e apresentamos os benefícios de congregar. Deus vos abençoe, tenha uma excelente escola bíblica dominical e vamos compartilhar este vídeo, vamos ajudar os irmãos, motivar eles, tá, a fazerem parte da nossa EBD presencial também. E online, é claro, né? Compartilhe esse vídeo e abençoe mais vidas. Paz do Senhor Jesus.